Sexo é pecado? Por que nós temos desejos sexuais fora do casamento? Porque nós sentimos que isso é algo errado, mesmo que seja natural e esteja em nós. É possível ser santo e ainda ter desejos sexuais? É o que nós vamos ver no retalho de hoje. E fique até o final desse vídeo, porque nós vamos dar uma dica muito boa para você. A sexualidade é uma coisa que faz parte da vida humana. Independentemente de nós sermos cristãos ou não, todos nós somos dotados desse senso, todos nós somos dotados desse sentimento. E isso não é algo ruim, muito pelo contrário. A questão é que nós, como cristãos, não perdemos o nosso senso de sexualidade, mas devemos aprender a conviver com ele e devemos viver de acordo com a vontade de Deus. O sexo ele é tão antigo quanto a humanidade. Nós ouvimos muito falar de um sexo na moda ou de uma sexualidade totalmente conturbada e fora dos propósitos divinos. Esse sim é o sexo ruim, esse sim é o sexo que deve ser evitado. Nós não podemos negar a importância da sexualidade na vida humana, porque nós mesmos fomos criados como seres sexuados, e isso tem um propósito para cada um de nós. Entretanto, nós não podemos deixar que a sexualidade nos conduza a um estado de escravidão, fazendo com que pequemos a partir dela, ou que nós sejamos levados tão somente a vivermos a nossa vida em função do sexo. A sexualidade, quando ela é entendida de uma maneira correta, de maneira bíblica, ela vai nos levar a relacionamentos saudáveis. Quando ela é vista de maneira incorreta, ela vai conduzir sempre ao pecado, sempre a dissensões, sempre à destruição de vidas. Então, qual dos dois caminhos nós devemos seguir? Qual tipo de sexualidade deve ser praticada por nós? É o que nós vamos tentar entender e responder nesse vídeo para você. O que nós vemos nas Escrituras é que Deus criou o homem como macho e fêmea. Isso está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. E a primeira vez em que o termo ali aparece, o termo de fato é homem, como humanidade. O termo ali no hebraico é Adam. Entretanto, na segunda vez, quando esse termo vai aparecer no mesmo versículo, o termo lá não é mais homem como humanidade, não é mais Adam, e sim Zakar, que significa um macho, literalmente. Da mesma maneira, a palavra hebraica para mulher é Negevah, que significa exatamente fêmea. Nós vemos ali em Gênesis que Deus criou um homem e mulher, macho e fêmea, justamente com o propósito da união sexual, para que assim eles pudessem estar juntos, crescer e multiplicar sob a ordem do Senhor. E naquele texto de Gênesis capítulo 2, nós observamos as diretrizes de Deus para a relação sexual, para a sexualidade humana. A primeira coisa que nós observamos é que Deus aprovou a relação sexual dentro do casamento. Deus abençoou o homem, abençoou a mulher, disse que agora eles seriam uma só carne, eles estavam nus e não tinham do que se envergonhar, e eles agora cresceriam e multiplicariam. Nós observamos que o padrão divino estabelecido ali nas Escrituras, ele é puro, de modo que Deus não vai ver nada de mal nesse sentido, homem e mulher dentro do casamento. E esse casamento, ele não somente deve acontecer para a procriação, para que o casal venha ter filhos, mas principalmente para que haja provimento de prazer sexual para ambos. Sendo assim, todo tipo de relação sexual fora do padrão estabelecido por Deus é pecaminoso, é incorreto, é errado. Relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo são um pecado diante de Deus, são uma abominação vista aos olhos do Senhor. Da mesma maneira, relações sexuais antes do casamento são consideradas pecaminosas de acordo com as Escrituras, porque não foi a relação sexual que validou o casamento, mas sim a bênção do Senhor que então validou a relação sexual, que teve o sexo como coroa, como presente dessa bênção de Deus. E as relações sexuais extraconjugais também são expressamente proibidas de acordo com as Escrituras. E observem bem o que a Bíblia diz. Gênesis 2:25, a palavra de Deus vai nos dizer que ambos estavam nus e não tinham do que se envergonhar. Isso é muito mais do que um senso de infantilidade ou de inocência ou qualquer coisa desse tipo, de ingenuidade. Mas o texto ali vai nos mostrar que eles estavam nus porque eles tinham intimidade, porque não havia vergonha, porque não havia sobreposição sexual, porque não havia opressão ou qualquer outro tipo de coisas ruins. Mas ali havia uma relação sexual pura, abençoada, algo que era de fato agradável aos olhos do Senhor. Porque é assim que o sexo deve ser. Richard Foster, ele vai nos falar sobre a relação sexual, sobre a atração entre homem e mulher, e ele vai nos deixar muito claro que o sexo deve ser sempre realizado com pureza. Deve haver ali amor, deve haver desejo mútuo de satisfazer o outro e não se satisfazer. E isso vai quebrar
uma falsa noção que as pessoas têm hoje em dia por causa da comercialização do sexo, por causa do modo como a mídia tem tratado as relações sexuais. O sexo não é algo que deva ser objetificado, muito pelo contrário, é um desfrute para o casal que está debaixo da bênção do Senhor, é um desfrute para aqueles que se unem no propósito estabelecido por Deus. Sendo assim, o corpo do marido deve ser entregue à mulher para o prazer da mulher, para a satisfação da mulher. Da mesma maneira, o corpo da mulher deve ser entregue ao seu marido como uma doação para que o marido se sinta feliz e satisfeito sexualmente. E isso tem que acontecer, obviamente, em ambos os casos. Não pode ser somente para o marido, não pode ser somente para a mulher, mas deve ser algo que o casal esteja, como diz as Escrituras, como uma só carne, com uma interação de almas, uma interação amorosa, uma interação em que de fato haja ali a bênção de Deus. O livro de Cantares, ele vai mostrar que todo esse processo que vai envolver um relacionamento entre homem e mulher, ele está totalmente ali regado pelo amor. O amor que provém de Deus para que aconteça. O amor que nós, humanamente falando, não podemos gerar, mas que é algo divino, é algo que somente o Senhor pode fazer em nós. Porque a coisa que nós devemos entender é que a criação de Deus ela é perfeita. E Deus, quando criou o homem e a mulher e os criou com o propósito de se satisfazerem sexualmente, da procriação, ele viu que aquilo era muito bom. O pecado, infelizmente, acabou manchando isso como todas as áreas da humanidade. Entretanto, o sexo continua sendo agradável para Deus quando acontece dentro da vontade de Deus, do modo como Deus estabeleceu. Então não deixe, meu irmão, minha irmã, que o seu conceito pervertido de mundo e de sexualidade manche aquilo que foi criado perfeitamente pelo Senhor. Não deixe que esse conceito pervertido do mundo manche a ideia bíblica sobre sexualidade. Tampouco o seu entendimento de uma perfeição na sexualidade criada por Deus. O que o crente precisa entender, em primeiro lugar, é que foi Deus quem criou a sexualidade. Foi ele quem criou a ordem cromossômica, foi ele quem criou as características sexuais, foi ele quem criou os dois sexos. E ele também criou um sistema nervoso para que nós pudéssemos nos sentir atraídos, para que nós tivéssemos excitação e que pudéssemos desfrutar dos prazeres sexuais saudáveis. Em segundo lugar, a sexualidade é algo que faz parte do indivíduo, ela é inerente na constituição humana. Entretanto, ela não deve ser aquilo que guia as nossas vidas, tampouco a nossa cosmovisão. O que deve ser importante para nós é Cristo, é o seu Evangelho e o seu reino, é viver com o Senhor. E não pautarmos as nossas atividades, pautarmos aquilo que nós fazemos, até mesmo a nossa vida religiosa, objetivando o sexo, e sim a glória de Deus. Em terceiro lugar, o prazer sexual foi projetado por Deus para ser desfrutado no casamento. Então, para que nós possamos entender, o prazer sexual que acontece conosco na puberdade, que acontece conosco ali ao fim da infância, ele não é um sinal de que nós já devemos começar a desfrutar da vida sexual, de que nós já devemos fazer sexo de maneira descompromissada, muito pelo contrário. Ele é um sinal de que nós estamos crescendo, que devemos crescer, que nós devemos aprender a ser homens, a sermos mulheres, fazendo aquilo que é característico de um e de outro, para que possamos chegar ao casamento. O nosso corpo e o nosso desejo pertencem a Deus e devem ser utilizados para a glória de Deus. E é possível sim, você utilizar o seu sexo, você utilizar a sua atividade sexual, o seu libido, para a glória do Senhor. Observando, obviamente, aquilo que a Bíblia nos diz de como deve ser o casamento e as relações sexuais. E nós não devemos ser guiados somente pelo desejo sexual, porque nós não somos sexuados somente para o desejo, mas sim para o deleite e para o prazer. E esses dois são propósitos de Deus dentro do seu plano para as nossas vidas. O que fica para nós como lição dentro disso tudo é que se você já está sentindo esses desejos, se você está ardendo em paixão, significa que você deve trabalhar, que você deve crescer financeiramente, crescer espiritualmente, crescer profissionalmente, para que assim você possa abençoar a sua esposa, para que você possa abençoar o seu esposo. No caso das mulheres, você precisa crescer em piedade, precisa crescer também em feminilidade, para que você possa ser uma boa esposa, para que você, homem, seja também um bom marido, crescer na espiritualidade, para que você possa pastorear a sua casa, pastorear a sua família, para que você possa satisfazer a sua esposa sexualmente. O grande problema que nós estamos vendo nesses tempos são homens que desejam ver nas suas mulheres atrizes pornô, porque têm uma sexualidade totalmente depravada. E da mesma maneira, as mulheres estão objetificando os homens, desejando Google Boys ou strippers, e isso tem maltratado a sexualidade
sexualidade dentro do casamento, isso tem acabado com a instituição da família. Isso é muito perigoso para todos nós, enquanto sociedade, enquanto crentes em Cristo Jesus. Nós devemos lembrar que para o homem de Deus, nada é secular, tudo é sagrado. Então a sua relação sexual deve ser santa, deve ser imaculada. O seu leito, ele deve ser totalmente sem mácula. Você deve viver de maneira santa e deve também se relacionar sexualmente de maneira santa. E isso acontece dentro daquilo que Deus estabeleceu como bom, como agradável e perfeito. Isso acontece quando estamos dentro da vontade do Senhor, descrita nas Escrituras. E assim nós podemos desfrutar dessa bênção do Senhor de maneira agradável, sem culpa, sem medo, sem prejudicar o próximo, sem incorrermos em problemas e tampouco sem chegar ao fim da nossa vida e nos darmos com o juízo do Senhor. Você que já é casado, faça sexo para a glória de Deus. Você que ainda não se casou, prepare-se para que você possa glorificar a Deus, abençoando a vida da sua esposa, do seu esposo, do seu cônjuge, de modo que Deus seja louvado por meio da sua família. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe aqui o seu comentário do que você gostou, não gostou, sugira mais assuntos, compartilhe esse vídeo para que possamos chegar ao maior número de pessoas. Por causa das regras novas do YouTube, a gente diminui um pouco a frequência dos nossos vídeos, mas a gente vai continuar postando sim e aguarde para os nossos próximos assuntos. Eu quero deixar uma dica para você que deseja se inteirar um pouco mais sobre sexualidade cristã e principalmente sobre essas novas modas que têm aparecido dentro do campo da sexualidade. Vai acontecer em Itabuna, na Bahia, nos dias 18 e 19 de maio, o segundo Fórum de Cosmovisão Cristã Sul-Baiano. O tema é justamente Macho e Fêmea os criou. Vai ser abordado assuntos sobre sexualidade cristã, sobre papel do homem, papel da mulher. Vai ser falado também sobre essa moda, da ideologia de gênero e tantas outras coisas inerentes a esse campo tão discutido e tão envolto em problemas em nossos dias. Então na descrição do vídeo vai estar o link para você se inscrever no Fórum de Cosmovisão Cristã. Nós estaremos lá nesse evento dando uma palavra sobre cosmovisão sexual cristã. E nós também teremos como preletor o pastor Wilson Porte, pastor da Igreja Batista lá em Araraquara. Ele vai estar nos abençoando durante esses dias e eu recomendo a todos vocês que desejem conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Vai haver rodas de conversa, vai haver ali perguntas ao preletor, então vai ser um evento excepcional para todos nós que somos jovens, para todos nós que desejamos aprender um pouco mais sobre esse assunto. Então que Deus abençoe a sua vida, até a próxima e tchau, tchau.